Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 5. Vamos continuar a nossa série das bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 7. Mateus, capítulo 5, verso 7. Diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Mais uma vez, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E aí eu já começo trazendo uma citação para os irmãos, para esclarecer o que é misericórdia, para abrir um pouco a nossa compreensão. Vou testar usar o Data Show. Se eu me perder muito, vocês me perdoem, muita coisa ao mesmo tempo. O que é misericórdia? Arthur Pink, no livro As Bem-aventuranças, ele conceitua muito bem o que é misericórdia. Eu vou ler para os irmãos, está ali na tela. Diz assim: o que é misericórdia? É uma disposição graciosa para com os meus semelhantes e para com os outros cristãos. É aquela bondade e benevolência que sente as misérias dos outros. É um espírito que considera com compaixão os sofrimentos dos aflitos. É aquela graça que faz com que olhemos com clemência para com um ofensor e que despreza a vingança. Difícil. E por isso eu já começo, antes de entrar nos pontos do nosso sermão, relembrando o que nós estamos falando desde o começo aqui. Todos os conceitos que Jesus apresenta sobre bem-aventurança são conceitos que não são naturais ao nosso coração. Nenhum deles. A humildade, o choro, a misericórdia, elas não são naturais a nós. Mas nós só conseguimos alcançá-la a partir de um relacionamento vivo com Jesus. E aí eu já entro no nosso primeiro ponto. O que é ser misericordioso? Ser misericordioso é falar a verdade de forma misericordiosa. Parece um pouco redundante isso, né? Mas nós vivemos em um século em que falar a verdade não entra mais em questão. O reverendo Martin Lloyd-Jones, no livro Estudos do Sermão do Monte, ele fala que ser misericordioso não é ser apático. Ser misericordioso não é ser complacente. O que isso significa? Ser apático, no sentido que o Martin Lloyd-Jones apresenta para a gente, é se abster de falar a verdade. Ser complacente é você permitir, de alguma forma, com que o erro ele continue se perpetuando. E a gente tem muitas formas de fazer com que o erro ele continue se perpetuando, ou estimulando o erro, ou simplesmente nos eximindo da responsabilidade de falar sobre o erro. Mas ser misericordioso é falar a verdade de forma misericordiosa. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que um dos conceitos do amor de Deus é o fato dele expor a verdade aos nossos corações. E ele expõe muitas verdades aos nossos corações. E o primeiro encontro de Jesus com a gente expõe a realidade de que nós somos pecadores. Isso não é bom de ouvir. E na nossa relação com Jesus, durante a nossa caminhada de fé, em muitas vezes que nós erramos, o Espírito Santo expõe a verdade de que nós estamos caminhando no erro. Então, ser misericordioso não é esconder a verdade, mas é trazê-la à luz, no entanto, de forma misericordiosa. E aí nós entramos num dilema onde algumas pessoas usam o texto de Mateus, versículo 1 ao 5, de forma muito equivocada, né? Como eu vou falar a verdade se a Bíblia fala, não julgueis para que não sejam julgados. E esse é um texto que às vezes a gente ouve aí fora, chega a dar aquela taquicardia no nosso coração, não é verdade? Tem uns textos que se usa tão fora de contexto que pessoas que nunca abriram a Escritura
usam. E esse é um deles. Não, mas a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, não julgueis para que não sejam julgados. Então, como eu vou falar a verdade para o outro se eu não posso julgar? Só que esse texto é mal compreendido porque Jesus não está falando contra o julgamento. Vale lembrar, meus irmãos, que o julgamento aqui é sinônimo de avaliação. Porque o problema é que nós pegamos esse termo julgamento e transformamos em sinônimo de condenação, quando são etapas completamente diferentes da questão. E Jesus não está falando contra o julgamento. Jesus está falando contra o julgamento hipócrita. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que medirdes, será medido vós. Antes de tirar o cisco que está no olho do seu irmão, arranca a trave que está no seu. Após isso, ter tirado a trave dos seus olhos, aí então você poderá arrancar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está falando aos fariseus. E os fariseus, eles aplicavam algumas leis das quais eles mesmos não cumpriam. Eles impunham um legalismo sobre o povo que eles mesmos não praticavam. Jesus fala aqui sobre o julgamento hipócrita. Ele não está falando sobre falarmos a verdade. Ele está falando sobre a hipocrisia. Então, a Escritura fala que nós não podemos condenar o outro. Quem somos nós para condenar alguém? Mas nós precisamos, diante da Escritura Sagrada, termos a capacidade de avaliarmos, de percebermos e de falarmos a verdade. E para isso, tem uma citação do próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 1 a 5, que está aí para vocês, que diz assim: se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os santos, os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Observe isso. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficiente, sábio, para julgar uma causa entre os irmãos? Esse contexto aqui, irmãos dentro da igreja estavam tendo discordância, e eles estavam levando a sua discordância para os tribunais civis. E Paulo está dizendo o seguinte: não existe ninguém dentro da igreja que tenha um mínimo de capacidade, um mínimo de maturidade, um mínimo de conhecimento da Escritura para sentar essas pessoas e conversarem com elas sobre o que é certo e errado. Isso deveria ser uma causa de vergonha a vocês. Vocês estão precisando levar a ímpios de fora da igreja, porque vocês não têm a mínima maturidade e conhecimento do Evangelho para falar a verdade e conhecer a verdade. Então, ser misericordioso é falar a verdade de forma misericordiosa. E aí nós entramos no nosso segundo ponto. Ser misericordioso é manifestar a verdade com todo o equilíbrio possível. E aí valem algumas pontuações. Vou falar de novo. Ser misericordioso é manifestar a verdade com todo o equilíbrio possível. Todo mundo aqui ou teve o desprazer ou de conhecer, ou tem o desprazer de ser aquela pessoa que diz assim: não, mas eu sempre digo a verdade. Quem não conhece alguém assim? E na verdade, ela não é uma pessoa que diz a verdade, ela é uma pessoa mal educada. Ela é uma pessoa inconveniente, que fala o que ninguém perguntou, em momentos inadequados, em oportunidades nada apropriadas e da forma nada adequada. Então, ser misericordioso não é simplesmente falar a verdade, mas é falar a verdade de forma equilibrada. Então, se nós temos espalhado a verdade com as nossas flechas banhadas de veneno, nós temos feito qualquer coisa, exceto
espalharmos a verdade. Outra coisa, falar a verdade de forma equilibrada não é acabar de quebrar o outro. E isso a gente pode aplicar em muitas situações possíveis. Aquela pessoa que erra, que falha, e a gente usa todos os artifícios que nós temos para acabar de quebrar ela de vez. E eu não estou falando, meus irmãos, de coisas fáceis de se ouvirem, porque elas não são. Porque quando alguém falha, principalmente por um caminho que a gente pontuou, qual é a primeira vontade que bate no peito? Eu disse para você. Não é verdade? Quem nunca falou isso? E quem nunca ao ouvir isso, ficou com vontade de voar no pescoço da pessoa que disse? Porque você sabe. A conta bateu. E você não tem saldo suficiente para pagar. Então, falar a verdade não é pegar aquele que está caído no chão e acabar de quebrar ele de vez. Não é. Mas atentem-se. Nós, como misericordiosos que somos, precisamos expor a verdade. Porque a manifestação da verdade é para trazer o outro à realidade e o arrependimento. Entendam, enquanto falar a verdade ainda estiver ao nosso alcance de trazer o outro à realidade do seu estado de pecado ou trazer o outro ao arrependimento, nós ainda temos ferramentas para dizer a verdade. Mas quando nós percebemos que o outro não quer se arrepender e muito menos ater-se à verdade, não tem mais o que dizer. Porque falar a verdade em misericórdia é falar com o intuito de resgatar, de alcançar, de corrigir. E aí nós entramos no nosso terceiro ponto. Ser misericordioso é expor o outro à medida que for necessário. Vou falar de novo. Ser misericordioso é expor o outro à medida que for necessário. Porque o grande problema é que muitas vezes, quando nós lidamos com situações difíceis, a nossa primeira vontade é expor. Expor, às vezes, para nos defender. Não é verdade? Acontece alguma coisa que você está envolvido e ela está muito além da sua mão e a primeira coisa é gritar os 7 ventos. Vou gritar para todo mundo antes que gritem primeiro do que eu. Vou expor ao máximo de pessoas possível. E nós vivemos numa sociedade em que isso virou comum. Não é? Nós temos uma ferramenta gratuita. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp. Eu não sei mais quais, porque de todos esses, se eu usar 2 é muito. Mas nós temos uma ferramenta gratuita. E nós temos uma sociedade de pessoas que se acham no direito de expor qualquer coisa que está ao seu alcance. Mas ser misericordioso é sim expor. Mas, volto a dizer, à medida que for necessário. E eu trago 2 textos para iluminar um pouco a nossa mente, porque isso é complexo. O primeiro texto é o texto de 2 Samuel, capítulo 12, onde Natan vem conversar com Davi. Davi tinha cometido uma série de erros. Davi tinha cometido uma série de pecados, porque Israel estava em guerra. Ele tinha que estar na frente de batalha, ele não estava. E não estando na frente de batalha, ele vai à frente do palácio. Ele olha para Batseba, ele se interessa por Batseba. Ele adultera com Batseba. Ele engravida Batseba. E ele pede para que Joabe, seu comandante, traga Urias de volta. Para que Urias deite-se com sua mulher. Então ele se passe como o pai daquela criança. Urias, pobre coitado, um homem honrado, volta e não vai para casa. Porque ele fala que existem irmãos de pátria que estão morrendo na frente de batalha. Ele não é digno de dormir na sua cama quente. Ele vai dormir no acampamento, até enviarem ele de novo. Davi, vendo que Urias era um homem justo, diz para Joabe: coloca ele na frente de uma batalha, que a única certeza que eu tenha é a morte dele. Urias é colocado em frente de batalha, atacando uma muralha muito grande e morre. E Davi age como se nada tivesse acontecido. E Natan conta uma história para ele. Natan é um profeta. E para quem lê o Antigo Testamento sabe o poder e a autoridade que os profetas tinham.
É interessante olhar o poder que aqueles homens tinham, de chegar na frente de um rei e falar: segundo a minha palavra, a partir de hoje, não vai mais chover em Israel. A minha palavra. E Natã, tendo todos os artifícios proféticos, ele chega diante de Davi e conta uma história. Davi, tem um homem pobre que tem uma ovelha que trata como seu filho. Tem um homem rico com muitos animais que recebe uma visita. Em vez de matar os seus únicos animais, os seus muitos animais, ele mata o único daquele pobre homem. E agora, Davi? Davi lança a sentença. Esse homem tem que morrer, mas antes, pagar 4 vezes o valor do que ele roubou. E Natã, num passo de mágica, vira e fala: esse homem é você. Maldito seja você, Davi. Expôs, Davi. E aí Davi se arrepende, mas as consequências do erro de Davi não se apartam da casa dele. Porque o grande problema é que pessoas que esperam de nós misericórdia também, muitas vezes, esperam que elas não paguem pela consequência dos seus erros. Mas as consequências, elas existem. No entanto, nós que manifestamos a misericórdia de Deus, temos que expor à medida do que for necessário. E aí eu trago à tona um outro texto de Mateus capítulo 18, verso 15 a 17, onde Jesus nos fala a forma de expor. O próprio Jesus diz: querido, se você tiver um problema com o seu irmão, vá até ele, converse. Se ele se arrepender, você o ganhou. Se ele não se arrepender, volte com uma testemunha. Se você o ganhá-lo, louvado seja Deus. Mas caso ele não se arrependa, leve à igreja. E se ele não se arrepender, considere o publicano e pecador. A exposição envolve um nível de arrependimento e reconhecimento do pecado. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala disso. Um homem tinha uma relação incestuosa com a madrasta, as pessoas chamaram a atenção dele, ele não se arrependeu. E a palavra de Paulo é curiosíssima, porque ele fala o seguinte: mande esse homem para fora da igreja, para que o diabo destrua o corpo dele e Deus salve a alma. Olha que interessante na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele se alegra por quê? Esse homem voltou à comunhão dos santos arrependido. Olha a que nível precisou chegar a exposição dele para que ele se arrependesse. Mas nós que manifestamos a misericórdia de Jesus, expomos o erro dos outros à medida que nós o podemos levar ao arrependimento e à compreensão do seu erro. Então, se uma conversa séria, no canto, sem ninguém saber, por mais grave que seja o problema, for suficiente, acabou a exposição aí. O mais é falta de misericórdia. E ouvir isso deixa a gente assustado, porque é um mecanismo de defesa. Não existe instinto mais poderoso do ser humano do que o instinto de sobrevivência. Seja a nossa vida mesmo, ou seja a nossa existência diante da sociedade. Você consegue se matar com a cabeça num balde d'água? Ou prender a respiração até desmaiar? Não, por quê? Porque o instinto de sobrevivência fala mais alto. E por isso que é difícil manifestar misericórdia. E é por isso que muitas vezes nós falhamos. Nós erramos na aplicação da verdade. Nós erramos na aplicação da misericórdia. E volto a pontuar mais uma vez: a manifestação da misericórdia e da verdade só servem para trazer a realidade do pecado e o arrependimento. E aí eu passo para o ponto 4, que é uma consequência do ser misericordioso. Então eu disse para vocês aqui que ser misericordioso é falar a verdade de forma misericordiosa, é manifestar a verdade com todo equilíbrio possível, e é expor o outro só à medida necessária para o arrependimento e para a compreensão da verdade. Mas o texto de Jesus fala que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E aí a obtenção de misericórdia começa que no fato de sermos misericordiosos, nós temos a sensação de dever cumprido. E aí começa a obtenção da misericórdia.
A obtenção da misericórdia não é que o seu conceito vá crescer diante da sociedade, pelo contrário. Muitas vezes, até o ato de você ser misericordioso, algumas pessoas vão taxá-lo de não ser misericordioso. E às vezes, por você ser misericordioso, pessoas vão taxá-los de apático. Sempre tem alguém para dar uma pedrada. Mas a satisfação, a obtenção da misericórdia começa no fato. E no momento de que nós temos a sensação de dever cumprido, aí eu começo a obtenção da misericórdia. Porque o contrário também é verdade. Quando nós enchemos o nosso coração de impiedade, no lugar de obtermos misericórdia, nós obtemos ira. Mais impiedade, mais vingança. Perceba se não é assim. Tenta separar a briga de uma criança e descobrir o culpado. Mas ele foi o primeiro a me bater. Mas ele me bate, eu bati nele porque ele pegou meu brinquedo. Mas eu peguei porque ontem ele pegou o meu também. Mas eu peguei o seu ontem porque minha mãe mandou emprestar. E assim, ad eterno. Coloca um casal que está com um problema há muitos anos diante de você. A coisa mais difícil é descobrir o culpado. Sempre tem uma carta na manga, mas você naquele dia me disse não. Mas você, parece a sua mãe, eu não gosto dela. E você, que colocou uma camisa amarela e eu não gosto? Falta de respeito. Mas foi sua mãe, aquela infeliz, que me deu a camisa amarela. E vamos embora. Não é verdade? Também é outro instinto de sobrevivência. Sempre temos um instinto de sobrevivência. Mas a obtenção de misericórdia começa no fato de que eu abro mão da minha impiedade para ser cheio do senso de dever cumprido. Eu trago uma bela citação da cultura pop. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Madruga, Senhor. E aí, meus irmãos, todas as vezes que no lugar de querermos a manifestação da misericórdia, quisermos a manifestação do nosso senso de justiça, nós nos encheremos de vingança, nós nos encheremos de veneno, nós nos encheremos de ira. E sabiamente, como disse o poeta Madruga, nós seremos envenenados ao ponto de morrermos envenenados por nós mesmos. Entendam, os irmãos, obter misericórdia é ter o coração saciado de receber a misericórdia de Deus e manifestar a misericórdia de Deus. E eu trago mais uma citação a vocês, que é em Provérbios 14, 21, que diz: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Quer ter o seu senso de justiça saciado? Quer obter a misericórdia de Deus? Manifeste a misericórdia. E o seu coração vai ser cheio de misericórdia. Eu digo algumas vezes aqui para os irmãos que eu acho interessante a aula da neurociência, porque a neurociência está descobrindo um monte de coisa que a Escritura já fala há 300 milhões de anos. A neurociência descobriu há um tempo atrás o benefício de fazer o bem ao próximo. E eles fizeram uma pesquisa em cima do hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é conhecido como hormônio do amor. Sabe, quando a mãe acaba de ter o seu filho, e aí o médico dá a mãe para a criança, as mães vão saber disso melhor do que qualquer um aí, e dá aquela sensação de amor que nunca existiu na sua vida, a ciência explica. É uma tempestade de ocitocina. E isso é muito importante para que a mãe crie um laço poderoso com seu filho. E a ciência foi além. Ela descobriu que todas as vezes que alguém age com benevolência e misericórdia ao outro, há uma tempestade de ocitocina. E a neurociência descobriu outra coisa, que todas as vezes que o ser humano age com misericórdia com o outro, ainda que o outro não mereça, a chuva de ocitocina, ela é maior. Então, quanto mais misericórdia nós manifestamos, mais misericórdia nós obtemos. Não misericórdia pelo outro, mas misericórdia pela saciedade de sabermos que estamos sendo misericordiosos ao outro. Por isso,
Ser misericordioso nos dá a sensação de dever cumprido, e é ali que nós começamos a obtenção da misericórdia. E aí eu passo para o quinto e último ponto. Ser misericordioso é uma questão de causa e consequência. Eu quero trazer duas citações para desconstruir o conceito de causa e consequência. Pode ir lá. A primeira citação é do Pink, também no seu livro As Bem-aventuranças. Ele diz o seguinte: a misericórdia desta quinta bem-aventurança é aquela manifestação espontânea de um coração cativado e apaixonado pela misericórdia de Deus. Ou seja, a manifestação da misericórdia nasce da paixão, do amor que nós temos antes pela misericórdia manifestada por Jesus às nossas vidas. E eu trago uma outra citação de Sinclair Ferguson do livro O Sermão do Monte, que diz: disso tudo, contudo, não se implica que a causa de recebermos misericórdia é porque fomos misericordiosos, como se tivéssemos merecido a misericórdia de Deus. Ser misericordioso é o resultado natural do receber a Cristo e do experimentar a graça de Deus. Nós não somos misericordiosos para recebermos misericórdia. Nós somos misericordiosos porque recebemos misericórdia. É por isso que obter a misericórdia é uma questão de causa e consequência. E esses escritores, não Arthur, estão dizendo o seguinte: você não alcança a misericórdia por mérito próprio. Você não alcança a misericórdia de Deus porque você foi misericordioso, porque a nossa misericórdia está maculada pelo nosso pecado. Quando a própria Escritura fala que até as nossas boas obras são como trapos de imundícia. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que até o bem que nós fazemos é desequilibrado. Porque nós fazemos o bem de livre e espontânea vontade àquele que nós amamos. Mas quando envolve fazer o bem sem ganhar alguma coisa àquele que nós não amamos, nós pensamos duas vezes. Nós não fazemos tão bem assim. Se nós formos esperar receber a misericórdia de Deus, porque nós manifestamos misericórdia, nós estamos perdidos. Porque muitas vezes nós não somos misericordiosos nem conosco. Ficamos martelando nos nossos corações erros passados, falhas passadas, sobrecarregando-nos de culpa. Mas nós manifestamos a misericórdia porque antes nós fomos alcançados pela graça de Cristo. É por isso que a obtenção da misericórdia não vem pelo fato de sermos misericordiosos, mas por antes termos sido alcançados pela misericórdia de Deus. E como nós conseguimos fazer isso? Primeiro, arrependendo-se. Olhando para o nosso coração e percebendo o quanto deixamos de aplicar a misericórdia. Olhando para o nosso coração e percebemos que no lugar da misericórdia, o quanto nós guardamos de vingança, de raiva, de cinismo, de ceticismo. O primeiro passo é o arrependimento. A partir do momento que nós nos arrependemos, nós somos preenchidos pela misericórdia de Deus, que substitui a ira pela bondade, a raiva pela paz, a inquietação pelo descanso e a angústia pelo alívio. Consequentemente, nós passamos a conhecer a maravilhosa, transbordante misericórdia de Cristo Jesus. E a partir daí, nós passamos a transbordar àqueles que nos cercam. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vamos inclinar as nossas cabeças? Senhor Jesus,
Nessa noite, mais uma vez, diante da sua palavra, nós fomos confrontados com o nosso estado de imperfeição. Nós fomos confrontados com o nosso estado de egoísmo, com o nosso instinto de sobrevivência, de querermos nos defender, de querermos ter a razão por medo de morrer fisicamente, por medo de morrer espiritualmente, com medo de morrermos existencialmente, mais que nós saibamos que ainda que estejamos descendo a cova dos leões, sozinhos, condenados, há um Senhor que fecha a boca dos leões e permanece conosco na cova mais profunda. Por isso, Deus, que a nossa satisfação não venha da nossa justiça pessoal, que a nossa manifestação de descanso e de fé não venha na dependência do outro manifestar misericórdia a nós, mas de sabermos que nós repousamos na misericórdia de um Deus que nunca falha, que nunca nos abandona, que ainda que o outro falhe, Senhor, na manifestação da sua misericórdia, o Senhor jamais falhará. Traga descanso aos nossos corações, Pai, diante dessa avaliação que muitos de nós, muitas vezes, falhamos gravemente na manifestação da misericórdia. Que o Senhor traga aos nossos corações leveza por saber que a partir de agora, transbordando da sua misericórdia, seremos instrumentos dela. Que, acima de tudo, sejamos bem-aventurados em reconhecermos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos, Pai. Pedimos também para o Senhor nos levar para os nossos lares em paz. Nos deu uma semana descansada, Senhor, diante da sua presença. E como nós falamos aqui na escola dominical, que nós aprendamos a graça de termos uma vida comum, de termos uma espiritualidade comum, de termos uma família comum. Que nós descansemos em saber que o extraordinário é termos encontrado com o Senhor nas nossas vidas. Que descansemos nessa verdade, Pai. Que descansemos na sua graça. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces, consoladoras, maravilhosas e misericordiosas promessas do Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos amparando até o dia que o Senhor vier nos buscar. Amém, amém e amém. Boa semana, meus irmãos. Que o Senhor abençoe vocês.